Nós estamos muito acostumados a entender, tanto pela nossa própria vivência infantil, de tudo que a gente ouviu lá atrás, quanto pelo que a gente continua ouvindo das pessoas hoje, né? No nosso círculo de amizade, na mídia, o mundo, né? A sociedade em geral. Nós estamos acostumados a entender que é a criança que precisa se adaptar aos adultos, a entender o lado dos adultos. Eu vou dar um exemplo do que seria isso. É a criança que precisa ficar quieta porque o adulto precisa trabalhar por algumas horas. É a criança que precisa ficar quietinha na igreja porque o adulto tá vendo ali o culto, a missa. É a criança que precisa não querer correr dentro do restaurante, porque ela tem que entender que aquele lugar não é para correr. É a criança que precisa entender que naquele dia o papai tá cansado e não quer brincar. A criança precisa entender o lado do adulto. E o que acontece quando a gente acha isso, né? A gente começa a achar que a criança não faz aquelas coisas, não consegue ficar quieta, não consegue parar de gritar, não consegue não querer correr, não consegue deixar o papai pra lá, não consegue ficar sem chamar a mamãe, porque ela quer. E na verdade, quando a gente começa a estudar um pouquinho e entender a infância, a gente entende que até mais ou menos os 7 anos, a criança está no estágio egocêntrico ainda. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. E mesmo que ela conseguisse se colocar no lugar do outro, ela muitas vezes não consegue se impedir de fazer alguma coisa ainda. Se impedir de pedir por atenção, se impedir de correr, se impedir sozinha de gritar. É o adulto que precisa ser o contorno que a criança ainda não tem, é o adulto que precisa ser. E o começo desse contorno é da gente conseguir achar soluções para essa criança não fazer essas coisas, porque a gente precisa que ela não faça, é a gente que tem que se colocar no lugar deles. É a gente que precisa entender o nível de desenvolvimento neurológico que eles têm. É a gente que precisa entender que para eles pode estar difícil. Quando a gente faz essa inversão, né, não da criança ter que se adaptar a gente, mas a gente ter que entender o lado da criança, a coisa começa a melhorar. A gente entende que a dificuldade maior é nossa. É nossa dificuldade em não conseguir achar uma solução para a criança ter a necessidade dela de movimento sanada e não atrapalhar o culto e a igreja. A gente tem que encontrar soluções para ela ter a necessidade de atenção sanada e deixar o papai descansar de alguma maneira. São os adultos que precisam pensar nisso, pensar em soluções, levando em consideração esse desenvolvimento neurológico da criança, que ela ainda não consegue fazer isso sozinha, se colocar no lugar do outro, pensar no papai e na mamãe. É o papai e a mamãe, o cuidador, que precisa pensar nela, na dificuldade que ela tem. É o contrário.